presidente, o senador Mozarino Cavalcante, quero ver se faço 2 registros rápidos. Primeiro, registrar que hoje pela manhã a Comissão de Direitos Humanos fez uma sessão de homenagem aos 25 anos da Fundação Palmares e os 10 anos da Secretaria de Política da Igualdade Racial. É bom lembrar que a Fundação Palmares teve o seu surgimento por obra e iniciativa do ex-presidente José Sarney. Foi ele que, na época, nós éramos ainda constituintes, que encaminhou essa proposta ao parlamento e nós aprovamos, e ele indicou o Carlos Moura para ser presidente da Fundação Palmares. Então, eu reafirmo que foi importante a audiência pública hoje pela manhã, onde comemoramos os 25 anos da Fundação Palmares e 10 anos da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Entre os convidados tivemos lá o prazer de receber a excelentíssima ministra Luísa Bairros, que tem conduzido com muita competência os trabalhos à frente da CEPIR. Presidi a sessão como autor do requerimento e também recebi lá, e onde fez também um brilhante pronunciamento, como fez a ministra Luísa Bairros, a ministra da Cultura, a nossa sempre senadora Marta Suplicy, que tem apoiado tanto a Fundação Palmares como também a CEPIR. Tivemos também a presença do senhor José Hilton, presidente da Fundação Palmares, Sérgio Pedro da Silva, secretário executivo do Conselho Nacional de Política da Igualdade Racial, Carlos Moura, ex-presidente da Fundação Palmares. Senhor presidente, ao requerer a realização da audiência pública, nesse sentido, o fiz com muita tranquilidade, porque ajudei a criar a Fundação Cultural Palmares, a partir do ato do presidente José Sarney. Me lembro na época, eu, Edmilson, Caó e Benedita, como também fui relator aqui do ato do presidente Lula, que transformou a Secretaria em Ministério. Tive a alegria de ser o autor do Estatuto da Igualdade Racial, tão destacado hoje naquele evento. Fui relator da política de cotas em 2 comissões. Também tive o prazer de aprovar a lei que considera a injúria, quando se refere à raça, cor, etnia e origem, também como crime inafiançável. Tive a satisfação também, senhor presidente, de participar ativamente da ida de uma comitiva, já falei outro dia, à África do Sul, exigindo a libertação do Mandela e recebendo ele depois no Brasil com honras de chefe de Estado. Eu quero, senhor presidente, ao fazer esse registro, enfatizar que a iniciativa de leis é nosso papel, mas sem sombra de dúvida, tanto a CEPIR como a Fundação Palmares, no seu dia a dia, estão fazendo um trabalho muito, muito importante no combate a todo tipo de preconceito e na integração de brancos, negros e índios, né? Quero, por fim, deixar aqui o meu carinho, tanto a Fundação Palmares, como também a CEPIR, instituições marcadas pela luta eficiente e eficaz contra o racismo instituído de qualquer forma. Senhor presidente, também, como quero fazer registros rápidos, quero fazer um outro registro. Registro que eu recebi carta que me foi entregue pelo senhor Felipe Leão Mianês sobre a autodescrição na televisão brasileira. No último dia 11 de outubro, o Ministério Público Federal obteve êxito no Tribunal Regional Federal de Brasília em uma ação movida no sentido de que houvesse a retomada do cronograma de implantação da autodescrição na televisão brasileira, estabelecida na portaria 310
310 do ano de 2006. Nela foi determinado que cada emissora deveria exibir 2 horas diárias de audiodescrição, aumentando 2 horas por ano. Tal portaria foi cancelada. Assim, senhor presidente, entendo eu que a decisão judicial, como um dos argumentos usados pelo relator, é de que não pode haver retrocesso em direitos fundamentais. O Ministério das Comunicações tem 60 dias para contestar, discutir esta questão. Quero mais uma vez dizer que a importância desse sistema para atender as pessoas com deficiência é fundamental. Tais direitos estão vinculados aos direitos humanos, o de acesso à informação e, portanto, não podem serem retirados simplesmente. Com tal decisão, infelizmente, conforme o senhor Felipe Leão Mianez, nós manteremos a discriminação com as pessoas com deficiência. Eles estão muito indignados. Sou favorável, senhor presidente, à retomada do cronograma original da implantação da audiodescrição na televisão brasileira. Já solicitei à minha assessoria que faça os contatos necessários para que a gente traga esse benefício às pessoas com deficiência. Os benefícios da audiodescrição são inúmeros e é a parte do processo de inclusão cultural de todas as pessoas com deficiência. Defender o direito à sensibilidade é agir em favor dos direitos humanos e da inserção social de todos. A audiodescrição é um recurso fundamental para a aquisição de informação, conhecimento e entretenimento por parte daqueles que a utilizam. Quanto maior a oferta, maiores serão as possibilidades para que essas pessoas estejam cada vez mais inseridas socialmente. Segundo o censo do IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso significa que 23,9% da população brasileira se beneficia com a audiodescrição. Portanto, todas essas pessoas têm direito ao acesso pleno de todas as formas de comunicação. Senhor presidente, era esse o registro que eu teria que fazer. E eu termino usando mais 3 minutos só, quero ficar em torno de 10 minutos, dizendo que amanhã vai ser um dia histórico aqui na casa, porque, enfim, vamos votar a PEC do inesquecível Ademir Andrade, que combate o trabalho escravo. Teremos aqui a votação da PEC de combate ao trabalho escravo. Esperamos que no tal projeto de lei que vai regulamentar os encaminhamentos não seja um projeto que venha garantir o trabalho escravo. Eu estou convicto que nós haveremos de chegar no entendimento, apoiando a aprovação da PEC do trabalho escravo, todo aquele cidadão que na sua propriedade, no campo e da cidade, ficar provado que ele manteve homens e mulheres, ou homem ou mulher, sob o regime de escravidão, ele vai perder a propriedade. E na regulamentação, que é o procedimento para a desapropriação, não pode vir ali embutido normas que venham, na verdade, garantir o trabalho escravo. Seria o fim do mundo nós apoiar uma PEC de combate ao trabalho escravo e, na hora de encaminhar o processo para a execução, a gente cria um instrumento que vai, na verdade, regulamentar o direito de termos trabalhadores sob regime de escravidão, que seria um absurdo do absurdo. Por isso que eu estou convicto que isso não vai acontecer. Mas amanhã também deveremos votar aqui, senador Mozarildo, a PEC que acaba com o voto secreto. Já votamos em primeiro turno, o senador Hollenberg, que acompanha, o senador Requião, ambos também acompanham com profundidade e defenderam aqui com muita competência o fim do voto secreto, proposta que eu venho brigando também há 30 anos, porque não entendo como é que o parlamento possa ainda votar secretamente. Cada um tem que votar de forma transparente. A população tem o direito de saber qual é o voto
de cada deputado, de cada senador, em todas as situações. Mas eu diria, e aí me preocupei muito, senador Mozarildo, principalmente no tal veto. No veto é um absurdo. É não querer ver. Eu sempre dou dados e números que já acompanhei aqui a votação de mais de 5 mil vetos. Praticamente todos foram mantidos, mas não preciso nem voltar lá, vamos pegar só o desse ano, então, que está mais recente na cabeça de cada um. Até na semana passada houve aí uma dúzia de vetos, nenhum foi derrubado. Então, quando o voto é aberto, se vota de uma forma. No voto secreto, aí de forma escondida, se vota de outra forma. Não dá. Se o próprio executivo admite, porque a posição do executivo é acabar com o voto secreto também, o próprio executivo admite que é uma política de faz de conta que eu voto, mas eu não voto. Porque no voto aberto eu voto de uma forma e no voto secreto eu nego tudo que eu votei. Aí não dá mesmo. Eu chego a dizer que quem defende o voto fechado, o voto na escuridão, o voto na sombra, o voto escondido, é porque não quer assumir as suas posições. E tem que assumir, por amor de Deus. Se nós somos chamados homens e mulheres públicos, nós temos que expressar no voto a nossa opinião sobre qualquer tema. Ouvir na tribuna, como eu estou ouvindo nesse momento, o senador Requião já veio, o senador Mozarildo já veio, o senador Hollenberg já veio. Uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência fez na última sessão um discurso histórico sobre esse tema. Senador, acho que de uma forma bem clara, o voto secreto esconde o mau hálito do parlamento. O voto secreto é uma espécie de um bafômetro. Quem não quer o voto aberto é porque está em infração. Quer esconder o seu alcoolismo político, a sua submissão a interesses de patrocinadores. E eu acho muito difícil a gente aprovar o voto aberto amanhã. O PSDB fechou questão a favor do voto secreto. E nós vamos ter dificuldade de manter, principalmente, as emendas. Mas é uma característica do Congresso Nacional. É uma realidade. E para mudar uma realidade, nós precisamos reconhecê-la. E essa mudança, que provavelmente não acontecerá amanhã, pode acontecer nas próximas eleições. O voto secreto esconde o mau hálito dos parlamentos. Tudo bem, senador Requião. Vossa Excelência, no seu discurso, tem muita criatividade. E Vossa Excelência descreveu aí exatamente o que é esse maldito voto secreto. E, consequentemente, com o seu à parte, eu dou por encerrado o meu discurso. E vou rezar, vou torcer, vou fazer oração essa noite, para que a luz lá do universo jogue uma energia positiva sobre essa casa e amanhã a gente acabe com o voto secreto, dependendo de mim, naturalmente, em todas as situações. Era isso, obrigado, senhor presidente. Senador Paim, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, principalmente nessa última parte que fala sobre o voto aberto. Eu já declarei minha posição. Eu sou a favor do voto aberto no que tange a coisas morais e éticas, como é a cassação de parlamentares, e também na questão do veto, porque é uma matéria legislativa que interessa à população. Com relação às autoridades, eu até excluiria os ministros dos tribunais superiores, porque não acredito que eles sejam capazes de fazer retaliações. Mas com relação às outras autoridades do Poder Executivo, eu acho que deveria ser secreto em benefício dos nossos estados. Porque é muito fácil para essas pessoas que são votadas aqui, escolhidas, depois retaliarem não o senador, mas o estado do senador. Só por isso eu tenho minha posição em relação a essas autoridades. Só ouvir Vossa Excelência, com muita firmeza, dizer que é contra os vetos de forma secreta já é, sem sombra de dúvida, um avanço. E aí podemos, senador Requião, até ganhar amanhã no voto, porque a sua posição vai ajudar para que outros venham na mesma linha e a gente acabar com o voto secreto. Parabéns a você.